Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 22 de maio de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho que nós vamos refletir está em São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. É a profissão de fé de Pedro, é a reabilitação de Pedro. Quando, pois, comeram? Então, uma refeição. Por que uma refeição? Porque todas as alianças são feitas ao redor de uma refeição. Foi ao redor da árvore do bem e do mal que Eva e seu esposo traíram a Deus. Era ao redor das refeições que eram feitas as alianças. Foi ao redor da refeição que Jesus Cristo fez a aliança com os discípulos. Então é justo que Jesus também, ao redor de uma refeição, refaça o caminho com os 12, o caminho com Pedro e o caminho com o discípulo amado. Por isso, ao redor de uma refeição, como na Eucaristia. Diz Jesus a Simão Pedro. Reparem que Pedro é chamado por dois nomes, não é? Shimeon, que significa aquele que escuta e obedece, e Petro, que é o correspondente de Kefa. O que é Petro ou Kefa? É a rocha de fundação, é a rocha que dá estrutura às outras. E aqui nós já observamos a missão de Pedro. E por que dois nomes? Um é o que ele é, e o outro é o que Deus quer que ele seja. Então, quando o Evangelho chama Pedro por dois nomes, está dizendo que Pedro ainda não é o que Deus deseja que ele se torne. Por essa razão, a gente acredita que Jesus apareceu, né? Esta aparição somente para Pedro, que é algo inédito no Evangelho. Jesus diz, apareceu a Simão Pedro. Agora vejam o que Jesus fala. Simão de João. Nós temos aqui duas explicações. Simão de João, ou Shimon Bar Yohanan. O que seria, né, esse Simão de João? Eu trago duas explicações. Primeira explicação, talvez porque Simão, né, Pedro, tenha sido discípulo de João Batista, e a outra explicação, que é mais conhecida e que eu acredito mais também, é porque é o nome do pai de João. E por que que Jesus está chamando Pedro com o nome do pai dele? Shimon Yohanu, ou Shimeon Bar Yohanan. O que significaria isso? Pedro tem três nomes. Kefa, a missão, ser o Papa, não é? Segundo, Shimeon, aquele que escuta e obedece, o discípulo. E Shimon, né? Shimeon, de João ou de Jonas, seria o nome dele de criança. Seria o nome dele mais antigo, como ele era conhecido antes de casar e antes de se tornar discípulo. Então vejam, é como se Jesus o chamasse: eu te chamo pelo que você é desde a infância. Eu te chamo pelo nome mais antigo. Eu te chamo como uma criança. Shimon Bar Yohanan. Eu te chamo como você é. Isso é tão bonito, meus irmãos. Aí a gente vem lá para a psicologia de Jung, né? Do self, da persona e do ego. A gente já encontra aqui, não é? O que eu sou, o que Deus pensa de mim e o que as pessoas acham de mim. Shimon, Kefa, Simão de Jonas. Eu chamo tudo em você, Pedro, né? Shimon de João. Amas a mim mais do que a estes? Aqui nós temos uma pergunta muito profunda. O que seria esse amas a mim mais do que a estes? Em primeiro lugar, quando nós vamos falar a palavra amor, nós encontramos aqui a palavra ágape, né? Ou agapaz. O que seria esse ágape aqui? Esse ágape, ele seria o amor de decisão, doação, dedicação e sacrifício. DDDS. Doação, dedicação, decisão e sacrifício.
Mas a gente tem um eco da palavra hebraica ahev ou ahavá. O que seria esse ahavá ou ahav? Seria o amor que engloba tudo. Seria o amor que abrange desde o afeto até a devoção. Desde o afeto até o apego. Seria isso, não é? O ahavá. Então, quando Jesus pergunta, Simão de Jonas, amas a mim mais do que estes? Nós temos três maneiras de interpretar. Primeira maneira, tu me amas, guardem bem, tu me amas mais do que amas a estes? Tu tens ágape por mim mais do que tens ágape por eles, porque para caminhar comigo é preciso ter o amor maior por mim. Segunda explicação, tu me amas mais do que estes me amam? Eles me amam, os 12, mas para os outros 11, né? Mas para você ser o chefe da igreja, a rocha de fundação, é preciso que você me ame mais do que eles me amam. Captaram a nuance? Me amas mais do que eles me amam? Me amas mais do que amas a eles? Terceira explicação da primeira pergunta. Shimon de Jonas, tu me amas mais do que amas as outras coisas? Aí, nessa hora, Jesus diz, amas a mim mais do que estes? Tens ahavá por mim, aliança, tens ágape por mim, mais do que eles, mais do que a eles, mais do que as coisas? Ele responde, Nai Kyrie, sim, Senhor. Sim, meu dono e meu Deus. Tu sabes, ó Ida, sabe o que é ó Ida? Tu entendes, tu tens conhecimento racional, tu compreendes que eu, sé. Vejam que Jesus pergunta com ágape e ele responde com filó. Padre, qual é a diferença? Filó significa um amor de amizade, significa um grau de comprometimento, mas não é igual a ágape. Então é como se o Evangelho dissesse que Pedro não está na frequência do amor de Deus. É como se o Evangelho dissesse que Pedro não está na mesma frequência do amor de Deus. Vejam aqui, sim, Senhor, tu tens compreensão de que eu tenho muita amizade por ti. Jesus diz a ele, Bosque ta arniamu, alimenta os cordeiros meus. Vejam que coisa interessante. Alimenta os meus cordeiros. Qual é a primeira função do pastor? Que é a palavra rooi, não é? Ou roé. Qual é a primeira função do pastor? Alimentar. Mas o pastor tem outra função. Então Jesus diz, Bosque, alimenta, dê comida aos meus cordeiros. Diz a ele novamente, segunda vez, Shimon Yohanu, Simon Yohanu, agapas me, tens por mim o amor maior da tua vida? Diz a ele, sim, Senhor, tu sabes que eu amo a ti. Vejam que Pedro nem responde a pergunta de Jesus, se é maior do que os outros ou não, ele só responde, tu sabes que eu tenho muita amizade por ti. Diz a ele Jesus, Poimaine ta probatá, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar não é igual a alimentar. Apacentar, meus irmãos, significa conduzir à frente, levar as ovelhas adiante. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Uma tipologia do capítulo 34 do profeta Ezequiel, que é a profecia de Jesus sobre os pastores. É Deus dizendo, eu vou pastorear as minhas ovelhas. Eu vou, eu mesmo, descer do céu e cuidar das minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo, lidere o meu rebanho. Será que há dúvidas de que Pedro é o primeiro Papa?
lidere o meu rebanho, lidere as minhas ovelhas. Além de alimentá-las, lidere-as. Diz a ele a terceira vez. Por que 3 vezes? 2 explicações. Primeira explicação: quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Não conheço este homem, nunca o vi, nunca estive com ele. 3 vezes era o tanto que uma pessoa precisava repudiar um rabi ou repudiar uma esposa. Então é como se Pedro estivesse repudiando Jesus, desligando-se de Jesus. Então é claro que Jesus precisava sim reabilitar Pedro dizendo: tu me amas, tu me amas, tu me amas, mas eu só aceito ágape, Pedro, eu não aceito outro tipo de amor. Segunda explicação, também seria o superlativo. Em hebraico não existe o superlativo, né? Santo, santíssimo. Santo é santo, santo, santo. Então, quando eu quero dizer sim, 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 te amo, te amo, te amo, é o superlativo do amor. O superlativo do ahavá, o superlativo do compromisso, do ágape. Então, 3 vezes. E última explicação sobre o 3, né? Também, meus irmãos, essas 3 vezes aqui seriam uma maneira que o Senhor encontrou para provar o amor de Pedro, porque Pedro tinha negado o Senhor. Então, ninguém poderia duvidar do amor de Pedro. Nós vamos entender mais à frente por quê. Para liderar o rebanho, ele tem que ser cheio de amor. Pedro, então, entristeceu-se, porque disse a ele terceira vez. Então, ele entendeu que Jesus está dizendo, mas você já me negou. Então, agora você tem que refazer o caminho. Entristeceu-se porque perguntou a ele terceira vez, Agape, amas a mim? E diz a ele, Senhor, todas as coisas tu sabes. E entristeceu-se, tem um detalhezinho aqui, e entristeceu-se porque disse a ele pela terceira vez, fileis a mim. Ou seja, Pedro não está no nível do amor de Jesus. É nítido isso, não é? Deus nos ama com uma frequência e Pedro ama com outra. Todas as coisas, Senhor, tu sabes. E tu sabes, 2 conhecimentos. Todas as coisas tu entendes, ó Idas. E tu sabes, gnosqueis, e tu tendes o conhecimento profundo de todas as coisas, os mistérios. Tu sabes que eu tenho sé. Tu sabes que eu tenho amizade por ti. Eu não vou dizer que tenho ágape porque eu não tenho. Pedro dizendo. Diz a ele Jesus, bosque ta probata, alimenta as minhas ovelhas. Alimenta os cordeiros, lidere o meu rebanho, alimente as minhas ovelhas. Um amor traduzido em atos, um amor traduzido em uma missão. Amém, amém. Agora vem revelação. A ti digo, quando eras mais jovem, neóteros. O que é esse mais jovem? É mais jovem na fé, é mais jovem no entendimento, é mais jovem na caminhada, mais jovem na missão. Vestias a ti mesmo, ou seja, vestia identidade. Vestias a ti mesmo e caminhavas aonde querias, e caminhavas do jeito que querias. Quando eras mais jovem, tu mesmo tinha a tua identidade, tu mesmo te vestias de ti e caminhavas aonde querias. Quando mais envelheceres, quando, pois, amadureceres na fé, quando te tornares um verdadeiro discípulo, estenderás as mãos. O que significa estender as mãos? Primeiro significado, o que mais os estudiosos falam. Quando alguém é crucificado, tem as suas mãos estendidas. Então seria já uma indicação da cruz. Estenderás as mãos, seria a cruz. Segundo significado do estender as mãos. Estender as mãos também significa um gesto de entrega e de submissão. As mãos que representam a vontade.
Estender as mãos também significa isto, não é? Você entregar a vontade a outro, transferir o poder. E a terceira explicação, estender as mãos também para que Deus purifique. Quando a gente estende as mãos, estamos num gesto sacerdotal. Então eu vou escrever para não esquecer, não é? É um sacerdócio, estender as mãos. Gesto sacerdotal. Estender as mãos, crucificação, tá? Braços abertos. E estender a mão também significa a submissão. Quando fores mais maduro, estenderás as mãos, e outro te vestirá. E aí Deus te dará a tua identidade. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Pedro já tinha abandonado a missão uma vez. E ele não pode abandonar de novo. Senão o rebanho perde a constância, e o rebanho precisa de constância. Quando fores velho, estenderás as mãos tuas, e outro, ele mesmo, Deus, te vestirá e te levará aonde não queres. Esse vestir aqui, ele tem um significado muito específico. Esse dzosei, esse revestir aqui, significa o cingir-se. Quando um judeu saía de casa, ele amarrava o cinto na cintura e levantava um pouquinho a túnica. E dessa maneira ele ficava habilitado para lutar, correr, defender-se e andar. Então é Jesus dizendo, ainda tens uma missão. E você ainda vai ser cingido para esta missão. Você não está preparado agora, mas eu vou te cingir para esta missão. Outro te vestirá e te levará aonde não queres. Isto disse, significando com que tipo de morte glorificará a Deus. Eu glorifiquei a Deus, e como você vai ser meu Papa, Pedro, vai ser meu pontífice, você vai ser o meu vigário, você também vai me glorificar. Você também vai dar glória a Deus. Dizendo isto, falou com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Uma revelação. E tendo dito isto, diz a ele, segue-me. É o nome de Pedro, Shimon. Venha agora viver inteiro, como Shimon, como Kefa e como Simão de João. Que bonito, não é? Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi buscar Pedro lá na refeição, lá no mar. Vamos então trazer alguns elementos aqui importantes. Amas mais que os outros, ama mais que aos outros, amas mais que as redes. O pastor precisa ouvir primeiro. Estender as mãos na cruz, estender as mãos como o cordeiro no altar e estender as mãos no sentido de entregar à vontade. Além também de estender as mãos em um gesto sacerdotal. Sacerdotal. Para não esquecer mais uma vez. Esta reabilitação de Pedro no apostolado implica sua posição de destaque. Aqui concluo a primeira explicação. Agora vamos para a última explicação do Konins. Agora do Brown. Diz o seguinte, depois de comerem, refeição. O amor que Deus espera não é filei, não é amizade. Deus não espera de nós amizade, Deus espera de nós ahavá. Deus espera de nós uma entrega total de todo o amor, cumprindo assim o primeiro mandamento. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus. A chave de leitura é Ezequiel 34. Deus é um Deus ciumento. Roé é o pastor que protege, guia e alimenta. Raá, não é? Que seria a palavra que o Senhor usou. Vou continuar esta explicação na Santa Missa de hoje, para que não haja dúvida em nosso coração. Curta, comente, compartilhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.